E aí, pessoal da aerografia, André Grafia aqui falando com vocês. Então, pessoal, eu resolvi fazer uma experiência aqui no estúdio, pegando um aerógrafo e deixando a tinta nele por vários dias, uma semana mais ou menos. E eu deixei a tinta secar dentro do aerógrafo. A pergunta é: tinta à base de água, se secar, estraga o aerógrafo? Isso é uma coisa que eu ouvi durante anos, muitas pessoas falando que se você deixasse a tinta à base de água secar no aerógrafo, o seu aerógrafo iria estragar. Eu usei um aerógrafo aqui, deixei a tinta nele e a tinta secou. Eu estou até fazendo a manutenção nele, já tirei bastante excesso, mas ainda tem um pouquinho de excesso. Eu vou mostrar para vocês o processo para a gente ver o que acontece quando a tinta seca dentro do aerógrafo. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, a tinta, vou até bater aqui, ó, olha só, batendo o aerógrafo aqui, a gente vê que a tinta chegou a secar dentro dele, cara, ela secou e grudou, ó, tá vendo, ó, ela secou, aqui é o bico dele, ó, a tinta tá seca lá dentro também, e o que muitas pessoas não entendem, cara, é que a resina à base de água, ela é até parecida. Ela tem o mesmo aspecto plástico que você encontra na resina automotiva, tá? Então não é tanta diferença não, cara. Olha, eu tô usando acetona aqui, ó. Olha como é que sai sujo, de tanta tinta que tinha lá dentro. Eu tô usando acetona e a acetona, ela dissolve, cara, a tinta da mesma forma que o thinner dissolve a tinta à base de água. Ela é como se fosse um plástico, sabe? Como se fosse um plástico. Quando ela seca, ela fica tipo um plástico. Essa daqui é a Createx Colors. E depois que ela secou aqui, ela ficou com aspecto de plástico. Vou usar aqui um papelzinho para poder limpar aqui dentro. Aqui já está praticamente finalizado, tá? Não precisa de tanta coisa aqui. Essa parte aqui, ó, já está finalizada. Agora eu preciso limpar essa parte aqui do bico. Geralmente eu gosto de dobrar o papel toalha, eu vou dobrando ele assim, ó, enroscando, né? E aí eu enfio ele aqui dentro. Dessa parte. Aqui, ó, não precisa desmontar o bico, cara, não precisa. Sabe, no caso, esse aerógrafo aqui é tipo imitando o Custom Micron, mas tem muitos aerógrafos que usam esse mesmo sistema de cabeçote aqui. Então, eu me desço aqui, ó, e vou fazendo o mesmo esquema, girando. E olha como saiu muita tinta que ficou lá dentro, cara, muita tinta que secou lá dentro. Mas, desmistificando aqui para vocês, tá, no canal, que a tinta à base de água, ela não vai estragar o seu aerógrafo, tá? Caso aconteça de você esquecer a tinta, eu tô falando aqui da Createx Colors, tá? E claro que se você usar uma outra resina, tipo PVA, você vai ter um problema mais sério, entendeu? Se você usar uma Acrylex, todas as tintas que não são oficiais para você usar no aerógrafo, você vai ter problema com elas. Geralmente as tintas que eu chamo elas de tintas profissionais, você não vai ter esse tipo de problema, entende? Mas se você usar essas tintas aí que são adaptáveis para o aerógrafo, olha como saiu sujo. Se você usar essas tintas que a gente adapta, vou pegar outro papel aqui, você pode ter problema, entendeu? Essas tintas que parecem massa corrida, entendeu? Então, se elas secarem, empedrarem, por exemplo, você resolve usar, dá para usar também tinta de parede no aerógrafo, látex.
você resolve usar o látex no aerógrafo e não limpa ele na mesma hora que você usou, no mesmo dia, deixar secar, você pode ter um problema muito mais sério, porque o látex ele vai empedrar dentro do aerógrafo. Esse que é o perigo. Agora, no caso dessas tintas profissionais, não, elas têm uma resina mais... como é que eu posso dizer? É uma resina mais maleável, né? É uma resina que, se secar, ela não vai virar uma pedra. Entende? Tinta à base de água não são todas. Igual o pessoal fala, tinta à base de água secou, vira uma pedra. Não. A Createx não acontece isso. As tintas profissionais que eu uso aqui não acontecem isso. Você não vai ter esse tipo de problema. Então, toma cuidado quando você estiver adaptando tintas que não são feitas para o aerógrafo, que já está praticamente 100% limpo. A agulha estava um pouquinho suja também, mas não aquela coisa horrorosa de se ver. Ainda está um pouquinho, mas é bem tranquilo de limpar a agulha, tá? Os canais do aerógrafo que a gente tem que se preocupar é esse canal aqui, ó, que geralmente fica tinta dessa parte até essa parte, e aqui dentro do bico. No mais é isso aí, eu vou montar ele aqui, ó. Eu vou montar ele e vou até fazer vou ver se dá pra gente fazer um teste aqui só pra ver como que está. Pode acontecer também do gatilho ficar preso, porque a tinta pode agarrar aqui na gacheta e criar uma espécie de anel e muitas vezes vedar a passagem da agulha. E se isso acontecer, vai fazer com que o seu aerógrafo tenha problema. Então eu vou colocar um pouquinho de meu airbrush cleaner aqui, só para dar uma pulverizada, para limpar o restante da que tiver aqui dentro. Tem até um pouco de tinta velha aqui, que eu estava usando uns dias atrás. Vou colocar aqui e vou dar uma pulverizadinha aqui para ver se o aerógrafo está funcionando. A tinta está bem diluída, né? Tá funcionando normal. Tá funcionando bem. Não tem nenhuma tinta grudada aqui, nada disso. Então é isso. Desmistificando aí, né? Quebrando mais um mito aí da aerografia. Tinta, se você esquecer tinta à base de água no aerógrafo, ele não vai estragar. Claro que eu já deixei tinta nos meus aerógrafos da Iwata também, já deixei tinta de um dia por outro e não teve problema nenhum, tá? O que eu oriento vocês a fazer é o seguinte, é você pegar o diluente. Por exemplo, você terminou a sessão de pintura, mas tem metade do copinho de tinta ainda, você não quer desperdiçar. Vira dentro de um recipiente, guarda esse recipiente igual um vidro assim, ó, né? Eu ponho até uma fita crepe aqui, ó, para tampar, para não evaporar o que está aqui dentro, né? O diluente, e a tinta fica aqui dentro. Ou pega algumas gotas do diluente e goteja em cima ali e tampa. Depois que você colocar a tampa, pega uma fita crepe, tampa esse buraquinho aqui, ó, do aerógrafo. Aí você pode deixar ele descansando na sua bancada ali, não tem problema. Mas aí depois você monitora, tá? Não recomendo, tá, pessoal? Você deixar a tinta secar no aerógrafo, nenhuma tinta. Porque o trabalho que vai te dar para limpar e etc. não é legal, entendeu? Pela questão do trabalho que vai te dar depois, não é legal. Então, mas desmistificando aí, né, esse mito, tinta à base de água não estraga o aerógrafo se ela secar. Eu tô falando tintas profissionais, tá bom? Para você não usar outros tintas aí, estragar seu aerógrafo e colocar a culpa em mim. Não tô falando que você não deve ser cuidadoso com o equipamento. Você deve ser cuidadoso com o equipamento, porque aerógrafo é um equipamento caro e é um equipamento que peças de reposição também ficam muito caras. Então, sempre cuide dos seus equipamentos, sempre faça manutenção periódica neles, beleza, pessoal? E aí você vai ter um equipamento para o resto da vida. O que eu quero falar é que essa ferramenta, o aerógrafo, é uma ferramenta tão maravilhosa que ela é uma ferramenta muito resistente. Você tem que ser muito descuidado, você tem que vacilar muito, ou você tem que acontecer igual um colega nosso aí do canal,
o carro, num acidente, o carro passou em cima do eclipse dele, amassou o aerógrafo todo. Isso pode acontecer também, né? Acidentes, pode cair de escada, pode cair do andaime, pode cair da bancada, cair no chão, amassar e etc. Né? Acidentes acontecem, mas é uma ferramenta que é muito resistente e consegue aguentar muitas coisas. Até uma ferramenta como um aerógrafo chinês desse aqui, ó. Se você cuidar, ele vai durar um bom tempo, tá bom? Então tudo também vai depender da forma do uso de cada um, do cuidado de cada um, entendendo as coisas que pode e o que não pode fazer. Não estou dizendo que pode deixar a tinta secar nele. Estou dizendo que se acontecer, eu mostrei para vocês aqui, que no caso das tintas profissionais para aerografia Createx Colors, o seu aerógrafo não vai estragar. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aí, se foi informação boa para você, se você gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês e até mais.